A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Ministro aulas no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. Então, nós estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, com uma lição imperdível do nosso trimestre. Hoje nós falaremos sobre a lição de número 3, que será ministrada no dia 17 de julho de 2022. E com isso, a lição tem por tema a sutileza da imoralidade sexual. Então, já sem mais delongas, nós já vamos aí para a lição para nós ganharmos tempo e você aproveitar o melhor da lição, tá bom? Não se esqueça de se inscrever e também curtir os nossos vídeos. Deixe o seu comentário como forma de gratidão, tá bom? Então vamos lá. O texto áureo vai dizer o seguinte: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, e também, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6 e 18. Um pontinho aqui para a gente analisar: fugir. Quando a palavra fugir aparece aqui, nós vamos ver que é um verbo imperativo. E como ele é um verbo imperativo, ele está nos indicando que nós devemos correr de algo. E que algo é esse? A prostituição, tá bom? Então nós vamos ver que sugere o perigo, anote aí, o perigo de pensar, raciocinar e também argumentar. Então nós vamos ver que esses três elementos estão associados à ideia de fugir. Então, antes que eu pense, antes que eu raciocine e antes que eu ache argumentos, eu tenho que fazer o quê? Fugir, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos falar aqui a ideia do fora do corpo e também a ideia do próprio corpo. Vamos lá. Verdade prática vai falar que as escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituída por Deus. Então nós vamos ver aqui no texto que ela mutila toda a personalidade, ou seja, esse pecado, essa fornicação, tá bom? Porque a fornicação é um termo geral, vamos usar ela como parâmetro. A fornicação, ela mutila toda a personalidade e desafia a Deus. Ela também degrada o outro, ou seja, ela desafia a Deus, ela degrada o outro e ela corrompe a própria pessoa. São três elementos também aqui nessa questão. Na fornicação, as pessoas se rebaixam e se desfazem de sua dignidade. Isso é fato. E honra. Então nós temos a dignidade e a honra que são desonradas, se desfazem, ou seja, tornando-se carnais e corruptas. Com isso também a pessoa que se prostitui, nós estamos falando de fornicação, já negou o seu valor, ou seja, colocando uma etiqueta de preço em seu corpo e vendendo-o como uma mercadoria. Com isso também temos a ideia de que, mas o mesmo sempre perde, ou seja, eu coloco um preço nessa etiqueta e eu vendo meu corpo como uma mercadoria, mas o mesmo sempre perde, porque recebe dinheiro para outra pessoa usufruir do seu corpo. E essa pessoa sempre perde, porque o dinheiro é uma troca fraca. Por que é uma troca fraca? Diante do grande valor do ser humano, tá bom? Outros pecados, como o assassinato ou o roubo, nós vamos ver que são projeções ou abusos de poderes. Então, nós temos pecados
fora do corpo e também pecados contra o próprio corpo. E pecados contra o próprio corpo está embasado no contexto da fornicação, tá bom? Vamos lá para o nosso ponto aqui, a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe ela é muito importante, por quê? Vamos separar, vamos fazer o padrãozinho que nós fazemos. 1 Coríntios capítulo 6. Do versículo 15 até o versículo 17, nós temos um bloco de explicações. Por quê? Do versículo 15 ao 17, vai falar sobre o corpo, sobre os membros desse corpo. Vossos corpos não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Ou seja, e já-lo-ei membros de... Ou seja, nós vamos ver que no versículo 15, nós vamos ver a associação entre o corpo, os membros desse corpo que está em Cristo, e os membros desse corpo que está em uma meretriz. O que acontece com essa questão? Nós vamos ver que, da mesma forma em que Cristo é a cabeça desse corpo e nós somos parte desse corpo e nós estamos interligados a essa cabeça, assim também o texto faz uma comparação com a meretriz. Se você se une a ela, à fornicação, você vai ver que os dois corpos também se tornam um. Assim como o corpo unido à cabeça, que é Cristo, esse corpo faz com que todos sejam um, assim como o corpo que se junta à meretriz também é um só corpo. Aí ele vai falar aqui no versículo 17 que aquele que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. E o versículo 16 que aquele que se ajunta o seu corpo à meretriz também é um só corpo. Aí é por isso que o versículo 15 nos dá a ilusão de que não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Ou seja, qual é a parte que você está no corpo? Nós não sabemos. Nós só sabemos que Cristo é a cabeça. O versículo 19, o versículo 18, na verdade, após ele colocar esse exemplo para nós, no versículo 18 ele vai falar: todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Aí o versículo 18 ele dá essa introdução e vai para o versículo 19 e 20, mostrando que, como nós estamos pecando contra o nosso próprio corpo através da fornicação, o texto no versículo 19 e 20 vai mostrar algo muito valioso e importante. Olha, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por quê? Porque ele é proveniente de Deus, ou seja, nós não somos de nós mesmos. É o que o texto está dizendo. Somos provenientes de Deus. E por que estamos fazendo isso com o nosso corpo? O versículo 20 vai exemplificar essa questão. Por que que não é nosso? Ele provém de Deus. Porque fostes comprado por um bom preço. E esse preço não é preço de ouro e prata, mas de sangue vertido na cruz do Calvário. Então o versículo 20 começa a especificar quais são os motivos firmes e fortes de Deus para mostrar que o seu corpo não é seu e você não faz aquilo que você quer, porque ele foi comprado. Para que ele foi comprado? O texto mesmo diz: para glorificá-lo, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, as quais pertencem a Deus. Ou seja, eu tenho espírito e corpo. Os ambos foram comprados, então ambos pertencem a Deus. Olha que fantástico o texto aqui na leitura bíblica em classe. Lembrando que Colossenses 1:18 fala que Cristo é a cabeça do corpo, tá bom? Vamos lá. O versículo 26 e 27 já está aqui em Romanos capítulo 1, que vai falar sobre as naturezas, né, humanas. Deus os abandonou às paixões infame. Até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Então nós vamos ver também que, semelhantemente, os varões também se inflamaram em sua sensualidade, varão com varão, cometendo torpeza. O versículo 28
fecha o pensamento sobre a questão da sexualidade da mulher e a sexualidade do homem, dizendo: e como eles não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém, de acordo com o padrão de Deus, ou seja, o padrão bíblico, tá bom? Então vamos lá. Aqui na introdução, quando nós olhamos para a introdução vai falar sobre a revolução sexual, sobre o adultério e sobre o homossexualismo, tá bom? A revolução sexual, eu vou fazer um vídeo específico falando sobre esse assunto, porque ele é muito importante e nessa aula eu não vou conseguir exaurir todo o contexto. Então eu preciso de um vídeo próprio para falar sobre isso. Mas nós vamos dar uma pincelada aqui, tá bom? Por quê? Porque quando eu falo de revolução sexual, e até o autor aborda essa questão aqui nos apêndices, né, que vai falar sobre a Revolução de Maio de 68, ele especificou algumas questões aqui que já estão no livro, mas eu quero ampliar esse leque. E nós vamos falar do quê? De uma libertação sexual ou uma perspectiva social que desafia os padrões tradicionais existentes na sociedade. É isso que aconteceu em maio de 68, tá bom? No quase que o mundo todo. Então teve reflexo no mundo todo, então eu quero falar isso de maneira mais pontual, tá bom? O outro ponto que vai ser abordado aqui, que a introdução nos fala, é sobre o adultério e o outro também sobre a questão do homossexualismo. Ou seja, a homossexualidade, na verdade, que é o termo mais correto para ampliar o assunto, fala daquelas pessoas que sentem atraído de forma física, de forma estética e de forma emocional. Ele se sente atraído de forma emocional, estética e física por pessoas do mesmo sexo biológico ou do mesmo gênero, tá bom? Então, essa é a ideia da homossexualidade, tá bom? Então, entendendo tudo isso, eu até fiz alguma anotação aqui importante, porque como a gente vai falar sobre um assunto muito delicado, é bom nós colocarmos aqui em pauta que nós estamos embasados no artigo 5º, tá bom, da nossa Constituição Federal de 1988. Ouça aí, YouTube, tá? Nós estamos embasados nisso, ao qual fala sobre as liberdades. Liberdades de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, que está associada à opinião, vontade, ideia, juízo de valor, tá bom? E a liberdade de manifestação. O inciso 9º do artigo 5º vai deixar bem claro que é livre a expressão da atividade intelectual, tá bom? Artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Então, nós estamos baseados, inclusive, se existe o livro, se existe a revista, é por causa da liberdade de expressão que nós temos de falar. O que nós não podemos aqui é ofender, humilhar e discriminar, tá bom? Mas defender o nosso ponto de vista de acordo com a nossa fé, as nossas crenças, isso nós podemos fazer porque temos liberdade para isso, tá bom? Então vamos lá. Falando sobre a revolução sexual, o autor falou sobre 2 pontos. Primeiro, o modelo cultural e o segundo ponto é os valores morais. Desses, eles são preservados e são extraídos da Bíblia ou por inferência. Então eu tenho bases que são extraídas da Bíblia e eu tenho bases que são baseados em inferências, daquilo que eu não posso provar, mas ao longo das décadas, ao longo dos anos, ao longo da criação da igreja, alguns padrões foram colocados como normas e condutas. Então, dentro dessa questão do modelo natural que o autor coloca aqui, nós estamos falando de um molde, ou seja, algo que é para ser imitado. Quando eu falo de valores morais, eu estou entrando dentro de um campo que fala sobre características de uma pessoa ou organização.
Então, eu estou falando de valores, o quê? Morais. Valores morais da onde? Da igreja. E eu também falo de valores. Dentre esses valores eu tenho valores religiosos, valores profissionais, valores éticos e valores familiares. Então, quando eu falo de valores religiosos, eu estou falando de padrões que são aceitos dentro desse contexto religioso, que devem ser respeitados, porque a nossa Constituição garante o quê? A liberdade de culto, a liberdade de crença dentro do nosso país. Então, automaticamente, nós temos um modelo a ser seguido que está baseado na Bíblia, instruções bíblicas e por inferência. E também nós temos aí valores que são baseados na Bíblia também e no contexto cristão. Então vamos lá. Então, entendendo tudo isso, nós vamos aqui para a ideia da heterossexualidade e monogâmica, ou seja, essas relações elas devem ser heterossexuais e monogâmicas, que é o padrão e o modelo adotado pela igreja, tá bom? Então nós temos o quê? Uma visão conservadora dos padrões morais da sociedade, tá bom? Então vamos lá. A quebra de um tabu, que é o subtópico de número 2. A partir dos anos 60, que vai ser aí o nosso vídeo bem especial falando sobre a ideia do movimento ou revolução sexual, e você vai ver que muita coisa que reflete hoje, músicas principalmente, o Imagine, né, de John Lennon, você vai ver que está baseado nesse período aqui da revolução sexual. Vamos lá. Então, entendendo isso, nós vamos ver que nós temos a chegada da TV. O autor coloca essa questão muito importante. Você vai ver que a TV começou a ganhar peso a partir de 1934, porque antes disso ela foi inventada, lançada em 1934. A maioria das pessoas, das famílias americanas, continham uma TV. Nós vamos ver que no Brasil ela vai chegar, principalmente com a inauguração da TV Tupi, né, em 1950. Então foi um marco, principalmente para a sociedade, transmitir algo para alguém. Então você vai ver que nesse contexto nós vamos ver acontecendo também com a chegada da TV a contracultura, porque eu estou falando de um período marcado a partir de 1960, a TV no Brasil 1950. Então eu vejo acontecendo o que? Uma contracultura através dos atos e dos movimentos que vão suceder a partir da década de 60 e que vão ser embutidos no meio da TV, né? Um canal aonde muitas pessoas conseguem assistir e absorver aquele conteúdo. Então nós vamos ver que métodos de contracepção, a nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade. É por isso que eu vou fazer um outro vídeo, além desse da revolução sexual, eu vou falar um vídeo também sobre LGBTQIA+. Então nós vamos especificar bastante coisas aqui, tá bom? Então nós temos a legalização do aborto, tá bom? Nós temos a questão do suicídio assistido, que em muitos países ele é aceito por lei, e dentre outros assuntos, o homossexualismo, tá bom? Então, esse período é marcado por grandes mudanças a partir da década de 60. A partir da década de 80, como o autor mesmo coloca aqui, nós temos o crescimento da indústria pornográfica a partir de 1980, ou seja, 20 anos depois de 1960. E com isso, a sociedade acaba de adquirir conceitos e preceitos e começa a olhar essas coisas com um olhar mais natural.
Lembrando que nessa época a igreja, principalmente a Assembleia de Deus, Deus é Amor, não aceitavam televisão dentro da casa dos crentes. E com medo de que o mundo secular contaminasse a casa das pessoas. Enquanto no período neopentecostal, nós vamos ver o contrário. As igrejas neopentecostais usando a televisão como canal de divulgação do evangelho. Então nós temos aí uma linha do tempo a qual a igreja, em vez de aproveitar a TV para o evangelho, preferiu abster-se da TV, enquanto o mundo aproveitou a situação, a evolução e usou para outros meios, tá bom? Então nós vamos ver que essa relação sexual entre pessoas solteiras, que é o pré-conjugal, e o relacionamento extraconjugal e a homossexualidade fazem parte desse contexto. Então nós estamos criando aqui um novo paradigma, um novo padrão de comportamento da sociedade, que até então era dominada por um padrão não autoritário e não machista, mas um padrão baseado no conceito bíblico. E isso começa a mudar com a revolução sexual, tá bom? Então nós vamos ver que as instituições sociais, como o próprio autor colocou aqui, academias, mídias, escolas públicas, próprio Hollywood, as corporações privadas e a lei. Hoje nós temos um termo que se usa aí que é lacração, né? As empresas querem lucrar através da lacração. Então isso acontece bastante. E a questão da liberdade, a expressão da liberdade religiosa cada vez mais tolhida. Ou seja, estão impedindo as pessoas de pensarem, de opinarem, e quem opina, quem dá a sua opinião, quem coloca-se na sua posição de cristão contra algum ato, ele é taxado de homofóbico, ele é taxado de uma pessoa racista, homofóbica, ele é taxado de uma pessoa que não tem amor, ou seja, é só você entrar nas redes sociais, você vai ver que dependendo da matéria, do conteúdo, se você for colocar o seu pensamento, você é taxado de pessoa estranha, uma pessoa que não aceita a indiferença. E não é isso que acontece, pelo contrário. Nós, como cristãos, nós não discriminamos as pessoas. Pelo contrário, estamos pautados e baseados em uma doutrina, em um conceito bíblico, em um padrão. Assim como o mundo quer e tem o seu padrão e deve ser respeitado esse padrão, assim também esse padrão deve respeitar o quê? Os padrões éticos e morais da igreja. Tem os extremos? Tem. Tem aqueles que ofendem? Tem. Tem aqueles que humilham? Tem. Mas isso não é bíblico, tá bom? Então, que nós tenhamos muito cuidado nas nossas opiniões, nas nossas colocações e aquilo que vamos fazer. Nunca tenha medo, nunca tenha medo. Se posicione, mas se posicione com responsabilidade, com prudência e também pautados na Bíblia. Então, todos esses levantes aqui que foram falados, nós vamos deixar para o vídeo do LGBTQIA+, e também o vídeo da revolução sexual, porque nós vamos tratar aí com mais afinco, tá bom? A questão da intolerância religiosa, a intolerância racial, a homofobia, a islamofobia, que é citado aqui, enfim, são todos esses fobias aqui apresentados que nos culpam, que nos julgam. E, de fato, isso não ocorre, tá bom? Vamos lá. Isso também, muito dessa revolução, é muita questão política também, tá? Nós vamos falar sobre o globalismo, o que o globalismo pode trazer de prejuízo para a igreja. Vamos lá. Dentro do tópico 2, as principais distorções da sexualidade sadia. Dentro dessa ideia, nós vamos falar sobre os padrões e propósitos bíblicos. Vamos lá. Sobre o tópico de número 1, vai falar sobre a prática da fornicação.
Dentro da prática da fornicação, e nós já falamos isso no outro trimestre sobre o casamento, né? Foi uma aula muito fantástica que eu tenho aqui no canal também. Se você tiver um tempinho, você pode procurar o vídeo lá sobre o casamento. No outro trimestre, nós falamos sobre a questão da fornicação. E o próprio texto nos coloca aqui que essa ideia da fornicação no texto grego nos dá a ideia de porneia, ou seja, pornografia. E também nos dá a ideia de adultério, prostituição, ato sexual fora ou dentro do casamento. Então, esse ato, quando eu falo dentro, é aquele ato sexual que é feito quando a pessoa é casada e ele se prostitui com outra pessoa. E o ato fora do casamento é aquele que nós chamamos, entre aspas, a igreja chama de fornicação, que é o ato da pessoa solteira ter relações sexuais. Então, nós vamos ver que o texto deixa bem claro aqui para nós o termo grego, porneia, significa todo tipo de relação sexual ilícita, tá bom? Então nós vamos ver que a prática da fornicação está ligado a esse contexto bíblico que engloba todos os atos ilícitos sexuais. Vamos lá, o subtópico de número 2 vai falar sobre adultério. Não é crime, mas é pecado. Para nível de conhecimento, o pecado deixou, aliás, o adultério deixou de ser crime em 2005, tá bom? Por quê? Existia uma norma no Código Penal, no artigo 240, que falava que o ato de adultério era considerado crime. Então, a pessoa que era enquadrada em adultério pegava 6 meses e 15 dias de prisão. Hoje, porque a partir de 2005 esse artigo foi retirado, e muitas pessoas indagam essa questão. Por quê? Porque o adultério, ele é um crime contra a honra da pessoa, da outra pessoa. E muitas pessoas, por causa do adultério, entram na justiça para querer requerer reparos morais, tá? Concernente daquela traição que a pessoa teve, tá bom? Então muitas pessoas entram na justiça para querer requerer esse reparo, tá bom? Moral, ou seja, a pessoa ela pode sofrer um processo por causa dessa questão. Então você vai ver que antes de 2005 era crime. Depois de 2005 não é considerado crime mais, tá bom? Então quando ele vai citar aqui o rei Davi, né? O rei Davi ele mandou matar Urias e ali ele cometeu o quê? Ele cometeu um adultério e um assassinato. E duas coisas importantes quando você lê o texto primeira coisa, ele desprezou a palavra do Senhor, é o primeiro item, antes de acontecer o adultério, ele despreza a palavra do Senhor. E segundo, tomaste a mulher de Urias para o teu prazer. Não é para benefício, é para prazer, é algo momentâneo. Então, ele desprezou a Deus e tomou a mulher de Urias para o seu próprio prazer, para suas próprias convicções, para os seus próprios deleites, tá? Então isso foi muito grave, o que aconteceu nessa questão aqui, no caso de Davi, tá bom? Quando nós olhamos para o subtópico de número 3, falando sobre a homossexualidade, uma contradição da ordem natural, é aquilo que o nosso texto bíblico nos indica. Os cristãos que têm a Bíblia como sua única regra de fé compreendem a homossexualidade como um comportamento adquirido. Nós, de forma alguma, entendemos, nós como cristãos, que o homossexualismo é um comportamento, que é um determinismo biológico. Nós não acreditamos nessa questão, até por causa da ordem dos gêmeos, né? Se nascer um gêmeo e lá na frente um for homossexual e o outro heterossexual, já nos dá a ideia de que
isso não é genético, tá bom? Então o texto vai nos dizer o seguinte: não há nenhum dado científico confiável que diga que a homossexualidade seja genética, tá? Não há como dizer que alguém nasce homossexual, tá bom? Então, quando nós olhamos para essa questão, nós vamos ver que, vamos entender o contexto. Até 1970, os psiquiatras entendiam e diziam que a homossexualidade era uma doença mental, causada por processos fisiológicos, por má formação e identificação sexual ou por desvio da orientação sexual. É isso que se entendia até 1970, segundo alguns psiquiatras. A partir Quando nós olhamos a partir de 1993, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, declarou que a homossexualidade não constitui doença ou distúrbios mentais, mas uma forma natural de desenvolvimento sexual, tá bom? Isso dentro da OMS, conceito da OMS, e também dentro 1970 com o conceito da psiquiatria, tá bom? Então, nós vamos ver que os estudos psicológicos e biológicos não têm respostas concretas sobre o assunto. E o autor coloca muito bem aqui para nós o seguinte: nós, assim, os cristãos conservadores, entendem que a reprovação da prática, reprovação da prática homossexual se dá por conta de esta ser contraditória à ordem natural da criação e não um fruto de preconceito. Então nós estamos baseados no quê? Nós estamos baseados na ideia da ordem natural das coisas. A ordem natural das coisas, biblicamente, nos dá a ideia de homem e mulher, que são feitos para alguns propósitos. E é isso que nós vamos falar no tópico de número 3, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Aqui vai falar sobre o sexo que atende o quê? Uma necessidade da prática sexual. E uma das ideias da necessidade é a procriação. Por quê? A necessidade de a necessidade de colocar o quê? De fazer com que a humanidade ela procrie-se. E com isso nós somos co-criadores. Nós criamos seres humanos através da gestação. É um poder magnífico que Deus nos deu, o poder de co-criação, tá bom? Deus não fica fazendo pessoas. Deus nos deu esse poder. Então, a necessidade premente da criação, concernente à procriação. Nós estamos com essa ideia da necessidade. Necessidade do quê? De procriar. Dentro do subtópico de número 1, passando para o subtópico de número 2, vai falar que o sexo é como um complemento e satisfação. É uma complementação e satisfação. Por quê? Porque nós temos a ideia de que o sexo não deve ser visto como um fardo, mas como um espaço no qual um se completa no outro. E não deve ser visto também apenas como um dever ou obrigação a ser praticado de forma mecânica e sem amor. Na nossa casa nós temos 2 grandes altares, isso é fato. Quais são esses 2 grandes altares? Primeiro é a mesa, a união com a família. Marido, esposa e filhos estão na mesa. Ali é o meu altar. Ali é o café da manhã, almoço e janta. Café da tarde. Ou seja, ali eu tenho a comunhão. Quando eu vou para o leito, que é o leito, como a Bíblia diz, sem mancha e sem mácula,
O meu altar, o segundo altar que tem dentro da casa de cada cristão é a cama. É aonde se consuma o ato sexual. Ou seja, é o lugar de privacidade daquele casal. Então nós vamos ver que esses dois altares fazem parte da nossa vida, tá bom? Então com isso nós devemos entender que o sexo ele não deve ser mecânico, ele não deve ser sem amor e ele não deve ser um fardo, tá bom? Então entendendo tudo isso, vamos para o subtópico de número 3. No subtópico de número 3 vai falar sobre o comportamento, ou seja, o pastoreio cristão e a prática homossexual, tá bom? Então vamos lá. Nós estamos baseados na ideia de que mesmo reprovando o comportamento homossexual por ser incompatível com os valores, tá bom? Porque nós estamos falando de valores. Dentro dessa ideia de valores, nós temos que entender o seguinte, que a igreja não deve de forma alguma fazer o quê? Enxergar a pessoa do homossexual como alguém, nós devemos enxergar como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso é fato, nós devemos enxergar dessa forma. Ele foi feito imagem e semelhança de Deus. Então, nenhum homem ou mulher deixou de ser a imagem de Deus e, como tal, deve ser visto e também respeitado como pessoa, tá bom? Todavia, por acreditar que a homossexualidade deve ser vista como comportamento adquirido, a prática se afasta daquilo que preceitua, ou seja, que preceitua a Bíblia, ou seja, como correta expressão da sexualidade. Então, ela ensina e ordena o abandono a essa prática, tá bom? Então, entendendo tudo isso, o autor deixa bem claro que não há nenhum tipo de discriminação, tá bom? Contra essas pessoas. E nós entendemos que eles também são a imagem e semelhança de Deus e devem ser respeitados por causa disso. Mas a prática ao qual eles fazem é totalmente contrária aos padrões e valores que a Bíblia prega. Encerrando aqui, nós vamos ver que o nosso papel é o mais fácil, é pregar as boas novas de salvação. Difícil é a tarefa do Espírito Santo, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos vivendo em um mundo de globalização. A globalização econômica e política, ela é importante, houve um avanço. Só que com isso nós tivemos o quê? A imposição ideológica. E com essa questão da imposição ideológica, como o autor mesmo falou, nas escolas, na mídia, em Hollywood, nas corporações privadas, nós vamos ver que as ideias marxistas, socialistas e progressistas estão na nossa sociedade, colocando uma classe contra a outra, cristão contra o grupo LGBTQIA+. Então, o que nós podemos deixar de recado para essa lição? Que eles são imagem e semelhança de Deus, mas os seus comportamentos são reprovados pela igreja. E nós, como igreja, respeitamos, assim como queremos que eles respeitem a nossa posição. Mesmo que eles não concordem com a nossa posição, que eles nos respeitem. E nós, mesmo que não concordamos com aquilo que eles fazem, que a igreja possa respeitá-los no seu ambiente e no seu convívio, tá bom? Assim nós encerramos a nossa aula. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família e aguarde aí os 2 próximos vídeos que estarão fantásticos, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo.